Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Jorge Medeiros, sou diretor aqui na Ribeiro Veio Advogados. Estou aqui hoje com o Dr. Felipe Ribeiro, sócio da Ribeiro Veio Advogados, especialista em direito criminal. Vamos tirar todas essas dúvidas hoje sobre o caso importante que está na mídia nacional hoje, que é o caso do lutador de jiu-jitsu Leandro Ló, ou Lô, não me engano, salvo engano. Ele foi morto por um policial militar em São Paulo, creio eu que na saída de uma festa, né? E vamos ver com o Dr. Felipe o que vai acontecer com esse policial, o que vai ocorrer, porque infelizmente a vítima já se foi, não é mesmo? E esse policial, o que vai acontecer com ele? Vai ter uma pena rígida? Não vai ter? Lá na frente vai ter o seu júri anulado, como acontece aqui no Brasil, porque isso acontece várias vezes, né? Então vamos perguntar para o Dr. Felipe aqui, o que vai acontecer? Doutor Felipe, boa tarde. Boa tarde. Prazer falar com você aqui hoje. Excelente. Doutor, aqui na notícia diz que o policial já foi preso e passou por uma audiência de custódia. Como é que funciona, doutor, a audiência de custódia? Então, nesse momento, justamente porque ele foi preso, né, preventivamente, e a gente sabe por quê, né? No homicídio aqui no Brasil é um crime aí que realmente a pessoa normalmente ela responde presa, ainda mais se for um caso assim grave. Daqui a pouco eu vou falar minha opinião sobre o caso, o que a gente deve fazer ou não. Mas essa audiência de custódia ela é simplesmente para saber se a prisão foi legal por parte da polícia, se não teve nenhum caso de tortura, agressão contra o policial, né? Sim. Então é mais isso, mas ela não tem nada a ver, vamos assim dizer, com o processo. Perfeito. Então ela é bem procedimento padrão, vamos assim dizer, em qualquer caso. Entendi. Doutor, e o seguinte, depois de preso, ele vai ter o devido processo legal. Uma dúvida que o telespectador quer saber, a justiça para o policial, ela é comum ou é a justiça militar que ele vai ser julgado? Entendi. Então, ele vai ter sim o direito de defesa, no caso aí de não somente uma ampla defesa que a gente chama, mas de uma plenitude de defesa, se esse caso aí for para júri popular, que daqui a pouco eu explico também. Mas assim, ele vai ter direito a essa defesa, essa plenitude de defesa, que provavelmente vai para o júri, sim. Mas hoje vamos ser bem sinceros, ele já está condenado, Jorge. Sim. Porque a gente vê na mídia que as pessoas já estão falando que ele está condenado. E assim, isso antes mesmo de começar o processo. Então, muito cuidado na hora de falar o que aconteceu ou o que não aconteceu, porque nós, quando estamos na defesa, a gente tem muito cuidado, isso atrapalha muito a defesa, porque quem for o jurado lá, com certeza já vai chegar com o pensamento de que foi ele mesmo. E eu, sinceramente, pelo menos, você sabe o que aconteceu? Não, eu só vejo pela mídia o que aconteceu. Você sabe exatamente o que aconteceu, qual foi a dinâmica. Não. Então, assim, por isso tem que ter o devido processo legal, é importantíssimo, sabe, Jorge? Sim. Se ele estiver errado, tá? E eu falo se estiver errado, porque tem que ter o processo legal. Sim. Até o momento, assim, legalmente falando, ele é presumidamente inocente. Então, a gente tem que ouvir tudo, ouvir a versão dele, Perfeito. ver as provas e chegar numa conclusão. E se estiver errado, sim, ele vai ter direito, eu vi na reportagem, né, que ele tem que responder a pena máxima, mas espera lá, vamos ver se ele vai responder a uma pena máxima ou não, né? Sim. Vai depender de vários fatores. E o caso, gente, você falou aqui do júri sendo anulado. Não é bem assim, Jorge. Uhum. Normalmente, como que acontece? O júri é anulado por uma questão de erro. Por exemplo, da Boate Kiss foi erro ali um erro judicial que a Procuradoria, né, o Ministério Público fez algo errado e tudo. Então a defesa não é que ela se beneficiou disso, porque foi errado. Sim. Então teve que voltar. Infelizmente, vamos assim dizer, né, para quem estava acusando e para a defesa, eles, é claro, vai ser um benefício. Benefício porque vai responder em liberdade. Mas regra é regra. Sim. Tem que seguir as regras. E assim, doutor Felipe, por exemplo, nas matérias dizem que o Leandro Ló que começou a discussão, bateu na mesa, aquela confusão toda. Isso conta no processo pro policial que matou, que atirou? Como que foi? Dizem que o Leandro Ló que provocou a briga. Entendi. Então assim, o policial no momento ele está armado, né? Presume-se que ele está armado, a paisana, e ele, não posso averiguar aqui, igual o senhor está dizendo. Tem que verificar o devido processo legal. Porque dizem nas matérias, não sou eu que estou dizendo, que o Leandro Ló que atacou o policial.
Então, assim, isso poderia no processo ser um atenuante? Poderia ser uma legítima defesa? Isso daí realmente é algo que tem que ser analisado, Sim. tem que ver de onde veio essa informação. Mas, por exemplo, chegando nessa conclusão, hipoteticamente, de que o lutador que faleceu, ele realmente provocou, pode ser que a defesa busque uma tese de legítima defesa. Sim. Porém, a tese de legítima defesa tem que usar meios moderados. Então, assim, vai ter toda uma questão, mas não somente isso, gente. Por mais que tenha uma tese de legítima defesa, quem vai decidir é o povo. Estou colocando aqui presumindo, tá? A gente está fazendo essa matéria, estou presumindo que ele vai para a júri popular e quem vai decidir é o povo. Então assim, 7 pessoas ali vão decidir. Então, só lhe cortando aqui, doutor, desculpe. Essa matéria, esse processo, ele vai para a justiça comum, pode-se dizer. Não é justiça militar, então. Não, isso foi bom você falar. Como foi, provavelmente ali, né? Eu acho que eu até cheguei a ver na justiça para ver se ele estava no serviço ou não, mas muito provavelmente deve ser na justiça comum, porque ele não estava em trabalho. Então ele vai ser julgado ali pela justiça comum. Mas também tem outro detalhe, que isso eu estou falando só para exemplificar, mas como é um crime contra a vida, né, que é para o júri popular, normalmente ele atrai a especialidade, ou seja, seria militar, né? Aí ele vai pro júri popular como se fosse o tribunal do júri. Perfeito. Ele é especial, mais especial do que o militar. Então, ele atrairia, independente de se ele estivesse trabalhando ou não, embora estão vendo se ele estava no caminho e tudo. Mas eu acho que ele nem estava trabalhando, não. Não sei, tá? Só falando aqui. Tudo aqui hipoteticamente, pessoal. Por exemplo, doutor, no meu caso, um lutador de jiu-jitsu, eu estou armado, não vou dizer que é o caso, mas um cara que ele tem uma especialidade, ele sabe lutar, sabe fazer tudo. Eu tô com uma arma, provavelmente eu vou me defender, porque eu não sei lutar como ele. Então, pro policial, isso poderia ser um atenuante? Então, o que tem que ver, Josh? A intenção. No direito criminal, a gente vê qual foi a intenção dele. Foi de se defender? Sim. Então, assim, a gente também não vai saber. Por isso que ainda mais nesse caso que é júri, por mais que a gente consiga provar, abrimos a mente dele, o júri pode julgar diferente. Mas vamos dizer assim, a intenção dele foi se defender, né? Sim. Porque assim, se uma pessoa realmente, ela, vamos dizer assim, mais forte, ou às vezes nem é mais forte, mas você sabe que o cara tem uma técnica, lutador e tudo. Então pode ser que como eles entraram em conflito, vamos dizer assim, né? Para não dar algo ruim para ele, você fala, antes ele do que eu, né? Sim, então pode ter sido isso, pode ter sido que não, que o cara, tô nem aí, vou mandar bala nesse cara, né? Vulgarmente dizendo, mas sim, a gente tem que saber a intenção. Por isso que é bem complicado. É claro, a gente sabe que a mídia ganha com isso. Sim. E, claro, é legal. As pessoas querem ouvir esses casos, por isso que a gente está comentando, né? Perfeito. Não tem jeito. Então, a gente não sabe, mas pelo jeito que tá na mídia desenhado, parece que, cara, já está condenado, né? Antes mesmo de um devido processo legal. Que se arrasta por muito tempo, né, doutor? Vai depender do caso e tudo. Não necessariamente vai ser muito tempo, sabe? Sim. O caso da Boate Kiss, porque é o que está em voga, que demora muito, porque tiveram várias pessoas e tudo. Sim. Então, assim, tem uma dinâmica, tá? Também depende do estado, se é Brasília, São Paulo. Vai então, de estado para estado. Vai de estado para estado. Mas, assim, normalmente, num caso desse, se você não tem uma estratégia ali de defesa, não tem recursos e tudo, dependendo, pode ser rápido ou demorado. Depende muito, tá? Sim. Mas eu creio que não vai ser tão demorado quanto o da Boate Kiss, assim, minha presunção aqui. Sim. Doutor, e outra coisa, você vê como é que a matéria diz. A matéria diz que ele já arrumou outras confusões em show. E isso poderia ser uma qualificadora para esse crime? O policial? Sim, o policial. O policial, né? Então, o que a gente tem que entender? Tá falando de qualificadora, né? O policial, ele vai responder por esse fato. Não interessa se ele é a melhor pessoa do mundo no passado ou a pior. Sim. Nesse caso específico, ele está respondendo por esse crime, tá? Aí isso daí não vai servir para qualificar esse crime, perfeito. Mas no momento da pena, por exemplo, é notado a conduta social dele, no caso, ou o antecedente criminal. Que às vezes aconteceu, mas não tem antecedente, ou vamos dizer assim, não chegou é só um boletim de ocorrência, se ele tem condenação ou não, então isso daí não pode ser considerado para qualificar o crime, mas no momento da pena, que nem eu falei, por isso que não necessariamente a pessoa vai responder, por mais que o crime seja grave, a pior pena possível.
Pode ser que ele responda uma pena gravíssima, Sim. mas não necessariamente ele vai responder uma pena, porque, por exemplo, isso é uma questão. Sim. Se ele é maior de 21 anos ou menor, tem várias questões que podem agravar ou não, né? Sim. Outra pergunta, doutor. Uma pergunta agora na área civil. O Leandro, lutador de jiu-jitsu, campeão brasileiro, campeão mundial, creio eu, mais de 8 vezes, como diz a matéria. A família pode fazer essa cobrança judicial civilmente em cima do policial que matou ele? Existe essa possibilidade? Até mesmo de reparar, não sei se o Leandro tinha filhos, mas reparar a morte do pai. Existe essa possibilidade no processo civil e no penal também? Então, existe... Na verdade, qualquer pessoa pode processar outra com razão ou sem razão. Sim. Nesse caso é possível sim, tá? Mas a gente também tem um termo que a gente usa, que é quando a gente entra com uma ação civil, ex delito, que é tipo... A gente comprovou que teve um crime, depois a gente entra civilmente, porque já teve a certeza, né? Sim. Porque até o momento não se tem. Mas não impede, tá? Tem uma opção de confirmou, vai lá e entra civilmente, mas também tem essa opção que a gente vai direto no civil, tá? Sim. Só que você pode ganhar ou perder. Então, assim, e mesmo que comprove tudo, também vai ser tipo outro processo, né? Então, tem o direito de ir atrás, mas se vai conseguir ou não, é outra questão. Também patamar de valor, ou se vai conseguir não só o valor, mas uma pensão vitalícia, Sim. ou se tem alguma responsabilidade, por exemplo, da polícia militar ou não, né? Sim. Então, pode ser até por isso que eles estão querendo ver se ele está em serviço ou não, que você pega uma pensão da polícia é bem melhor do que o da... Né? O Estado pode ressarcir a família do Leandro, hipoteticamente, assim, né, doutor? Isso. Então, assim, o advogado, lá no caso, que vai cuidar do caso, se a família quiser, ele vai olhar todas as variáveis e aquele negócio, né? Ele pode tentar para ver o que vai conseguir. Tentar porque não tem certeza, né? Sim. Vai atrás, pode ganhar ou não. Sim. Outra coisa, doutor, no processo penal, o Leandro Ló, como infelizmente ele já faleceu, ele tem o direito de um advogado de acusação também? Ele pode ter esse advogado? A família dele pode requerer esse advogado de acusação? Pode sim. Todo e qualquer caso criminal é possível ter sim. Um advogado seja para acompanhar, que assim não vai ter muita utilidade, mas vai saber o que está acontecendo. E também um advogado que a gente chama de assistente de acusação. Ah, perfeito. Que ele vai fazer uma assistência ao Ministério Público, né? Então, Sim. assim, ele tem direito a falar, fazer algum tipo de recurso, pedir diligência, acompanhar as coisas. Certo. Então, assim, é muito interessante essa figura, tá, do assistente de acusação. E nesse caso, muito provavelmente vai ter, porque, se eu não me engano, já estão acompanhando em delegacia esses momentos iniciais. Sim. Que tem um familiar dele e tudo que era parte criminal. Eu não conheço, mas é de um grupo que eu faço parte, então provavelmente vai ter. Então, assim, doutor, para a gente encerrar aqui, a mídia, ela condena antes do devido processo legal. Um recado que o senhor pode deixar para o telespectador a respeito desse caso, por exemplo, é de se aguardar, não é isso? Todo e qualquer caso, imagina se fosse você com familiar seu. Você não ia querer que a mídia destruísse ele. A gente vê em muitos seriados, filmes Sim. hoje falando sobre isso, inclusive muitos advogados, Jorge. Sim. Mas foi engraçado, porque nesse caso, eu não sei se é porque ele era policial, alguma coisa assim, mas simplesmente os advogados também estão totalmente favoráveis à acusação. Que nem eu digo, não interessa se o crime é muito grave ou não. Sim. A pessoa tem que ter o direito de defesa e tem que ser dada a oportunidade, porque tem que ser provado. Vai que não aconteceu nada disso. Por mais que tenha filmagem e tudo, mas assim, é preciso ver a intenção, o que aconteceu, porque não é assim. E se for culpado, beleza, mas tem que ter o devido processo legal, regra é regra. E, gente, se fugir das regras, realmente pode acontecer um caso de impunidade, porque o Estado, né, o órgão de acusação e tudo, errou, falhou. Sim. Então, muito cuidado, porque imagina alguém que, vamos supor, realmente é culpado e o Estado falha e realmente a defesa está aqui para isso. Ela vai fazer o trabalho dela. E a gente volta naquele assunto que eu falei no começo do nosso vídeo aqui. Por isso, há tantas júris anulados por conta de erro até mesmo do Ministério Público, não é isso, doutor Felipe? Isso, por exemplo, Boate Kiss não foi só um erro, tá? Sim. Eles até usaram assim para não falar dos outros, mas aconteceram muitos outros. E não é só no Tribunal de Júri não, Jorge. Sim. Em vários casos,
Acontece. Casos comuns de violência doméstica, de roubo, tráfico de drogas. Você viu aí? Processo, pessoa presa, do dia para a noite foi anulado porque um habeas corpus, né, que teve um vício ali, um erro na prisão em flagrante, na hora da apreensão. Então você vê que a nulidade está aí. Então, que nem eu falo, regra é regra. Se o Estado erra, a defesa vem, ó, se beneficia. Bom, doutor Felipe, muito obrigado aqui pela participação. Vou pedir para você que está nos assistindo aí se inscrever no canal da Ribeiro Veio Advogados. Vamos trazer mais informações sobre esse caso, vários outros. Se você tiver alguma dúvida, bota aqui nos comentários que a gente vai gravar o vídeo falando para vocês como é que pode proceder. O doutor Felipe da área criminal vai responder a vocês e vai ser um prazer ter vocês conosco, tá bom? Obrigado, pessoal. Até a próxima. Fica ligado. Até mais.